Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 8 de junho de 2015, uma segunda-feira, 19 horas e 47 minutos, 26 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo este curso diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 9 do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Este capítulo trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Estamos no item 4, convulsionários. Questão de número 481. A pergunta 481 de Kardec para os espíritos superiores é a seguinte: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Qual poderia ser considerado um indivíduo convulsionário? Aqueles que têm convulsão. Que tipo de convulsão é considerada a mais aguda? Porque existem as convulsões leves e tal, né? Que não trazem tanto dano, né? Mas existem aqueles que são os que têm epilepsia, né? Isso é uma convulsão grave, né? Existe epilepsia de vários graus, né? Então, a epilepsia pode ser considerada uma convulsão grave, não é? E Kardec faz essa pergunta aos espíritos para saber, não é? Se os espíritos desempenham algum papel, ou se aquilo é só de ordem orgânica, né? Porque do ponto de vista médico, não é? Da ciência, um sujeito que tem uma convulsão, ele tem um defeito qualquer no cérebro, falta lá uma proteína que não liga um neurônio com o outro, falha na hora de ligar, e o cérebro entra em parafuso e o sujeito perde a consciência e tal. Eu já, na cidade de São Paulo, era muito comum você ver pessoas tendo ataques epiléticos no meio da rua, né? Coisas graves mesmo, de virar a língua, a pessoa ficar toda distorcida no chão, o corpo todo distorcido. Uma coisa chocante de se ver. E como eu era muito garoto, 13 para 14 anos, aquilo para mim foi bem chocante, né? Então a pergunta é se os espíritos desempenham algum papel nesse fenômeno. Eles assim, sim, e muito grande. Como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Professor Luiz, o meu pai sempre teve uma saúde muito boa. Agora está com um pouquinho de diabetes, mas controlada tudo. E sempre bebeu, né? Vai fazer uns 14, 15 anos que ele parou. E ele tinha. E eu lembro que desde que quando parou de beber, nunca mais. E nem lembro disso antes da bebida. Ele teve problema de convulsão. Minha mãe, se não socorresse, cortava tudo a boca, se enrolava. Meter o dedo, puxar a língua. Então, pode ser isso também. Pode. Na época de bebida, ser essa situação aqui. Pode, claro. Você quer ver o que ele vai responder, o que os espíritos vão responder? Vamos dizer assim, a outra pergunta é a seguinte: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essas espécies de fenômeno? Resposta pouco elevada. Acreditai que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Na realidade, ele está colocando como convulsionário todas as pessoas que ficam em estado alterado de consciência de alguma maneira, né?
E no tempo de Kardec, houve uma cidade toda que ficou na Alemanha, se não me falha a memória, está na Revista Espírita de 1862, e ficou, toda a população ficou alterada. A população inteira, de uma cidade inteira. Foi preciso, foi necessário retirar uma parte da população daquela cidade, colocar em outro lugar, tratar os que fossem passíveis de serem tratados e esperar passar aquela maré. Foi um ataque coletivo de obsessão. A coisa é séria. Então, ele diz assim... Você não vai em exame? Você acaba de ter a convulsão, aí você vai fazer exame, não sai. Não sai do exame. Mesmo assim, eles te receitam um remédio. Eles ficam tomando um bom tempo, fazer uma vez. Olha, muita gente é internada no PELAC, em instituições como o Hospital Teresa PELAC, exatamente por essa razão. O sujeito tem ataques convulsionam ou ataques epiléticos sem origem, sem causa passível de serem identificadas. E o médico não sabe bem o que fazer, o que ele vai fazer. Antigamente se dava choque, banho gelado, né, esse tipo de coisa. Agora se dá barbitúrico, né? Você põe o cara, você prostra o cara, não tem como o cara convulsionar, né? O cara fica prostrado, né? Tem gente que a gente dava passe lá, eles vinham completamente prostrados para a sala de passe. Você põe a mão na testa do sujeito, está fervendo. Fervia. Um garoto que vinha tomar passe lá, por inspiração dos espíritos, eu pegava água, a gente sempre deixava um copinho de água, como aqui a gente faz na hora do passe. Eu pegava um copinho de água, colocava na mão e passava na cabeça dele e saía pingando de água do lado de dentro da sala. Com a orientação dos espíritos. Entendeu? Ele vinha fervendo, a cabeça do cara, do garoto fervia, mas fervia mesmo, era quente mesmo. Né? Quer dizer, imagine, o cara, numa situação grave como essa, acaba danificando o cérebro. Se não era danificado, acaba danificando. Imagina como é que se sente uma criatura como essa. Imagina em que estado fica uma criatura como essa. Se não entra doente, tipo, com alguma loucura, acaba ficando, né? Acaba danificando. Porque, olha, de um modo geral, os entorpecentes, de um modo geral, todos eles, os permitidos e os não permitidos, alteram o cérebro de alguma maneira. Ligam determinados locais no cérebro que não eram para serem ligados, que não eram para serem ativados. Por isso que muitos deles, por exemplo, são de causa alucinações, e dependendo do tempo de uso da química, a pessoa começa a ter alucinações. Mesmo não estando tomando mais, né, pela dependência. Mas pela dependência, às vezes. Começa a alucinar. Porque liga determinadas partes do cérebro que não deveriam estar ligadas, não deveriam ser ativadas. É bem complicado. O véu que separa o mundo espiritual do mundo material, para nós somos espíritos, separados do mundo do espiritual pelo corpo, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos ligados ao mundo espiritual. No entretanto, para a grande maioria de nós, no mundo que nós vivemos, nós não devemos ter um contato direto com o mundo espiritual, porque isso causa influência e, às vezes, uma influência, de certo ponto, negativa na vida de quem tem esse tipo de percepção, porque a pessoa acaba confundindo as coisas e não tendo uma vida plena. Por isso que a grande maioria não tem evidência, a evidência verdadeira mesmo é uma coisa raríssima. Não sabe como lidar com essa situação depois. Tem que aprender primeiro a lidar, a gerenciar esse tipo de situação, poder gerenciar esse tipo de situação para ele poder conviver com esse tipo de coisa, né? E são poucos aqueles que têm esse tipo de condição. Mas você começa a ligar determinadas partes do cérebro, ativar partes do cérebro que não deveriam ser ativadas, o que começa a acontecer? Ele começa a ter percepções que ele não devia. Então ele começa a imaginar se aquilo é verdadeiro, se não é, se é real, se não é. Começa a imaginar que aquilo é alucinação,
vai no médico, fala, estou tendo alucinação, primeira coisa que o cara é barbitúrico no sujeito, para prostrar o sujeito, né, com o objetivo dele, do corpo descansar mais, dele dormir, porque normalmente não dorme, normalmente a vida do cara, se ele tiver muito tempo de sono, é 1 hora, 2 por dia, quando tem, dependendo do tipo de droga que o sujeito usa, às vezes fica 2, 3, 4, 5 dias acordado direto, né? Conheço gente que o da Yara, que usava álcool, bebia, às vezes chegava a beber noite e dia, seguida, sem parar. Né? Sem parar. E esses que usam crack, por exemplo, né? Chegam a ficar 3, 4, 5 dias usando dia e noite. Né? Você imagina para o corpo o significado disso, né? O quanto altera o corpo. O sábado, eu fui numa quermesse, né, uma festa junina na Barra Bonita. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi mesmo a gente não é tapada, acompanha, vê essas coisas que passa de droga, mas eu nunca tinha visto perto de mim aquele tal de loló, que eles misturam um monte de éteras. O menino caiu de cara, eu fiquei pasmo, no chão, assim, cheirou o negócio, caiu, eu fiquei besta. 15, 16, adolescente nessa faixa. Levantou com a cara tudo estourada, ele não sabia o que tinha acontecido. Imagina se mexe o que deve fazer no cérebro. Mexe com a psique. Eu fiz um estudo na PONS, cheira lança, isso é uma coisa que lança, só que é um pouco mais forte por causa do éter. O cérebro treme por 7 segundos, fica tremendo. E levantar de uma parada cardíaca, pode dar Imagina os efeitos, o dano que não causa, né, no cérebro da pessoa. Muito bem, vamos lá. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar por simpatia pelos que os provocam. Tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: esta resposta dos espíritos lembra a Kardec os estudos magnéticos a que se dedicara longamente antes do espiritismo e que lhe serviram, como se vê, de preparação para o desempenho de sua missão de pesquisador e codificador. Entenderam aqui a resposta dos espíritos? As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Espíritos afins, com problemas semelhantes, essas disposições morais elas acabam sendo generalizadas. E o magnetismo, embora não pareça, é uma coisa muito forte mesmo. Kardec faz a seguinte explicação: entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. Quer dizer, dá para imaginar o que acontece numa reunião como essas de festa rave, essas baile funk, onde as pessoas vão com um único propósito: sexo e droga. Um único propósito, não tem outro propósito. Diversão, na realidade, para esse pessoal, para essa molecada, é sexo e droga. Imagine o que não deve acontecer, né? Quando essas pessoas se reúnem, pode acontecer um caso, por exemplo, de convulsionários, dessa espécie de convulsão, ou de uma espécie de convulsão, se estender sobre todos eles.
483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos, submetidos às torturas mais atrozes? Mas a gente pode lembrar aqui das pessoas, por exemplo, que o magnetizador hipnotiza. Ficam insensíveis mesmo. Já viram isso? Né? Na televisão, a gente vê, é muito comum a gente ver pessoas que ficam totalmente insensíveis. No momento em que o magnetizador acorda ele, então ele recobra a sensibilidade, mas até então ele faz aquilo que o magnetizador manda. Né? O espírito usa desse mesmo subterfúgio. Ele envolve a pessoa de tal maneira que ela chega a perder o senso, discernimento. O julgamento, ela perde a capacidade de se auto-julgar. Ela perde essa capacidade, ela acha que ela está fazendo certo e está fazendo errado. É a fascinação. Fica sob o domínio do espírito que tem uma vontade muito maior que o dela, ela se submete, a pessoa se submete, o espírito domina a sua situação a tal ponto da pessoa perder o senso de ridículo, por exemplo. Né? A pessoa está fazendo coisas ridículas e acha que está fazendo coisa maravilhosa, coisa muito boa e tal. Essa é a fascinação que ele vai explicar lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. A resposta é: entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Olha o que é o magnetismo, hein, gente? É capaz de agir da mesma maneira que uma substância química. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? A gente mesmo pode julgar pela gente, né? Quando você está muito preocupado com uma coisa, você só vê aquilo que é motivo da sua preocupação. É muito interessante isso. A gente foca, né? Você centraliza a sua atenção naquilo, o que está em volta, o que acontece em volta, fica completamente alienado. E isso serve também para o fanatismo, né? O fanatismo de certas religiões que envolve a pessoa de tal maneira que a pessoa esquece tudo que está em volta e acaba centrando a sua atenção só naquilo e acha que aquilo é o certo mesmo e que ela está indo para o caminho certo, que é aquilo mesmo e tal. Perde o senso, perde a capacidade de julgar. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, no caso de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente, não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha exaltava. De ativa, ele o torna latente. E com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Entenderam o comentário de Kardec, não? Você não pode mudar, você não tem condição de mudar a disposição de quem está sofrendo a ação do espírito, mas você tem condição de mudar, de alterar, de interferir na ação do espírito, porque a ação do espírito é um abuso. É isso que ele explicou aqui, entenderam?
Vamos seguir em frente. Item 5. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Para nós é mais importante essa segunda afirmação do que a primeira, né? Porque quando nós nos propomos a melhorar, eles vêm em nosso socorro, vêm dando apoio, vêm estimulando, ajudando, inspirando o bem, né? Por isso que, independente de qualquer coisa, nós não devemos julgar o quanto nós progredimos, mas a vontade que nós temos de progredir. É aí que está a real importância, quando ela é sincera realmente, né? Porque eles vêm e ajudam sim. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos, ou que podem viciar-se, daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então, os superiores, né, eles simpatizam com os homens de bem ou que são suscetíveis de se melhorar. E os inferiores com os homens viciosos. Aqueles que são viciados, se comprazem no vício, continuam viciados, não se importam não pensam em largar do vício, não fazem força nenhuma para isso. Então, os espíritos superiores, o seu espírito guia, não vai ficar perdendo tempo com ele quando existe gente que ele pode ajudar e que está interessado em melhorar-se. Não vai ficar perdendo tempo. Deixa ele a mercê dos maus espíritos até que ele desperte para a necessidade de melhorar. Pode ser nessa encarnação, numa outra, não importa. Mas um dia ele desperta. Aí eles ajudam. Os espíritos estão sempre influenciados? Sempre. Na realidade, olha, na realidade não é assim. Não é que nós estamos sempre influenciados. Nós somos influenciados e influenciamos. Tá? A relação entre encarnado e desencarnado é uma inter-relação. Essa relação, ela não é de uma mão única. Ela é de mão dupla, ela é de mão dupla. No name. Quem se conectou aqui sem nome nenhum? Deve ser a Yara. Deve ser ela. Não colocou o nome dela. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para você, é sempre de mão dupla. Não existe só a influência dos espíritos, pura e simplesmente. Nós também podemos influenciar. A influência pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, enfim, em todas as direções. Nós somos espíritos, né? Nós não recebemos só a influência do mundo espiritual, dos espíritos encarnados. Nós também os influenciamos. E nós podemos, se nós quisermos, influenciá-los bem. Né? Por isso que eles dizem, por isso que eles respondem na questão anterior, que os bons espíritos se simpatizam com os homens bons. E essa influência de qualidade ou a deles é mais forte? Não existe influência mais forte. Não. O homem que se deixa influenciar, ele só se deixa influenciar pelo seguinte, porque a natureza dele é compatível com a natureza do espírito. E muitas vezes ele se compraz nessa influência. Ele tem prazer. Existe prazer nesse relacionamento. Você fala, coitado coisa nenhuma. Ele está pedindo aquilo. Olha, nós temos um conhecido que nós visitamos há pouco tempo atrás. Ele é uma pessoa muito querida da gente conhece há muito tempo e tal. Essa pessoa sofreu uma cirurgia de coração, está com as veias entupidas pelo uso do álcool e do cigarro. Muito bem, sofreu uma cirurgia, corte, né? Aquele corte tradicional que a gente vê e tal. A pessoa ficou 6 meses sem beber e sem fumar. Estava bem e tal, tomava 22 comprimidos por dia e tal. Começou a se sentir bem, começou a beber e fumar. Eu pergunto para vocês, o que pode fazer o espírito guia dele? Nada, absolutamente nada. Recebeu todas as orientações, recebeu tudo aquilo que podia receber como proposta, né? De melhoria, de bem-estar e tal. E tomou a decisão dele de voltar a beber e a fumar. E o médico falou para ele, se você fizer tudo direitinho,
Existe a possibilidade de você viver mais 2, 3, 4, 5 anos. Se você não fizer, você pode morrer de uma hora para outra. Ele assumiu a responsabilidade de uma hora para outra. Se ele desencarnar, ele vai ter que responder por isso ou não. Vai ser agradável? Certamente não. Não pode ser agradável. Deus não pode premiar um que é irresponsável com a própria saúde, e além da saúde dele, a gente tem que ver que existe uma família por trás, existem pessoas que gostam dele, filhos, parentes, etc. Todas as pessoas, de alguma maneira, são prejudicadas também. Pela ausência da pessoa, pela ausência da amizade, os filhos pela ausência do pai, né? Quer dizer, existe uma responsabilidade grande, diga-se de passagem, né? Então, Deus não vai poder premiar com bem-estar uma pessoa que é irresponsável com o próprio bem-estar. E o contrário também é verdadeiro, né? Então não existe influência unilateral, viu? Isso não existe, tá? A influência do encarnado é decorrente da própria irresponsabilidade do encarnado. Ele tem uma natureza, essa natureza é compatível com algum espírito. A natureza é boa, é responsável, ele quer o bem, ele procura melhorar, ele está procurando ser uma pessoa saudável, a relação dele vai ser, na maioria do tempo, com os bons espíritos. A alteração é sempre do encarnado. Evidente. Vamos lá. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. Nós lemos a resposta da pergunta anterior? Toda? Acho que não, né? Lemos sim. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira não tem nada tem de carnal. Mas, quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Aqui entenda-se ódio, amor, rancor, desejo de vingança, e tudo aquilo que é paixão humana pode estar relacionado aqui. O espírito? Provavelmente, né? Se um está encarnado e o outro está desencarnado, não pode ser da relação dessa existência. Né? 486. Aqui não se esqueça que nós estamos estudando o mundo espírita ou dos espíritos, né? Portanto, não estamos tratando de encarnados, estamos tratando da influência dos espíritos, né? 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Aonde se lê prosperidade, leia-se bem-estar material, não é? Porque no nosso mundo, quando a gente fala em prosperidade, a primeira coisa que ocorre é o quê? Bem-estar material, né? E eu acho que é nesse sentido que Kardec faz a pergunta. Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curar. Olha qual é o objetivo daquilo que nós chamamos de mal em nossas vidas, das contrariedades, do sofrimento. Tem um propósito, e o propósito é promover a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. Quando nós não temos resignação diante desses males, diante dessas adversidades, eles ficam apreensivos por nós, porque nós estamos rejeitando aquilo que seria um meio de progresso. A gente entende completamente diferente, entende como castigo, né? A gente entende como castigo, não é não, é oportunidade. Né? Vou ler de novo. Ó. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação,
porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curar. Como a lei é de progresso, o resultado desses males só pode ser o bem, né? O progresso, a evolução do espírito. Como nós os rejeitamos, porque somos impacientes, né? Orgulhosos e vaidosos, e nos revoltamos contra Deus, esses males, aquilo que nós chamamos de mal, acaba não produzindo o resultado que é esperado, né? Quando aquele mal nos atinge. Ou aquilo que nós consideramos mal, né? Porque a gente fala que aquilo é mal para nós quando aquilo causa algum sofrimento, algum dissabor, algum infortúnio, ou algum desconforto até, né? E tem pessoa que não aceita o menor desconforto. Qualquer desconforto para ela é motivo de desespero, é motivo de sofrimento, é motivo de revolta, não aceita absolutamente nada, né? Qualquer coisa é motivo para estar desesperado. 487. Qual é a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? Resposta: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Consequentemente, o mal moral, né? É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Olha, eu li um tempo atrás, estão 6 meses atrás, que uma pessoa escreveu assim: eu vivi alguma coisa, eu vou falar com as minhas palavras, eu não lembro exatamente as palavras que ele colocou lá, mas assim, eu vivi preocupado, a minha vida inteira, preocupado por muitas coisas, e a maioria delas não ocorreu. Quer dizer, o sujeito passa uma vida inteira preocupado, e na realidade não vai acontecer a grande maioria daquilo que é preocupação da pessoa. O que não significa dizer que nós não devemos ter responsabilidade em relação às coisas. É claro, você sabe que você vai ter que pagar uma conta amanhã, você tem que prover, né, aquilo que é necessário para você liquidar a sua conta. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando daqueles males que eles chamam aqui de imaginário. Né? A pré-ocupação. Né? O sujeito não tem problema nenhum, ele não tem nada, ele fica arrumando pelo em ovo. Mas se eu pegar um câncer? Pô, mas se minha mulher morrer? Pô, se meu marido morrer? E se eu bater o carro? E se o motor do carro fundir? Como é que eu pago para... É verdade? É verdade, as pessoas... E se eu perder o emprego? Como se na vida as coisas fossem definitivas. E as coisas aqui na vida, não existe nada de definitivo na vida, nada. Nem emprego, nem amizade, nem parentesco, nem absolutamente nada. Tudo aqui é temporário. E muito temporário. Extremamente temporário. Fugaz, passageiro. Essa pessoa que eu citei, que tem problema no coração, fazia 19 anos que eu não ouvia. Ia completar 20 anos agora, em maio do ano que vem, uma coisa assim. Olha como a vida passa, 20 anos. Quando a gente fala em 20 anos, fala, nossa, né? 20 anos. Quer dizer, nós não devemos nos preocupar por aquilo que não é motivo, ou que não deveria ser motivo das nossas preocupações. O Criador, ele não quer a morte do ímpio. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Né? Meu Pai é o Senhor da vida e não da morte. Ele quer que vocês tenham vida e vida abundante. Quando ele falou isso, as pessoas que estavam em volta, muito provavelmente devem ter imaginado a vida na Terra. E não é a vida na Terra. A abundância da vida, ela se dá no mundo dos espíritos, e não no mundo material. No mundo material, a vida é sempre fugaz, sempre passageira. Né? É assim que nós devemos entender. Se o mal nos aflige, ele só pode ser passageiro, ele nunca é definitivo. Ele é sempre passageiro. Se não existe mal nenhum para nós nos preocuparmos, a primeira coisa que a gente deveria fazer é agradecer a Deus. Não tem razão nenhuma para ficar arrumando pelo em ovo. Ovo não tem pelo, nunca vai ter pelo.
Não há a menor possibilidade de nascer um pelo em ovo. Mas as pessoas ficam procurando pelo em ovo. Se não tem problema nenhum, a minha mãe costuma dizer assim, e quando a gente ri muito um dia, porque vai chorar no outro. Né? Os antigos tinham esse... Porque tinha aquela ideia, né, católica de vale de lágrimas, né? Mundo de sofrimento, que Deus põe e tal. Quer dizer, sempre acha que vai acontecer, sempre ficam vivendo esperando que aconteça alguma desgraça. Né? Isso vinha, tenho certeza, dos parentes dela, os avós, os bisavós e tal, né? Que eram católicos fervorosos e tal. Né? E a gente não deve esperar nada de mal na nossa vida, ao contrário, a gente não encarna para sofrer. Você perde, deixa de viver um momento bom para se preocupar com uma coisa que jamais vai se concretizar, né? Ao longo da vida. Pode não se concretizar nunca. E se concretizar, a gente tem que estar preparado. Mas preparado de que maneira? Preparado, fortalecido, né? Para ser capaz de se resignar diante do fato. É como tem lá o ditadinho chinês que fala que a gente deve viver sempre esperando o melhor. Né? Preparar-se para o pior e aceitar o que vier. Não tem coisa mais sábia do que isso, né? É muito sábio isso. Então, vamos nos preparar sempre esperando o melhor, nunca esperando o pior. Ah, mas e a morte? A morte é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Como encarnado, não, mas como espírito, certamente. O encarnado não deseja, mas a gente já sabe que o espírito deseja avidamente separar-se do corpo. Não é assim? Tanto é que ele aproveita todas as oportunidades. Um cochilo que a gente dá, ele, ó, estou saindo fora, aqui não é minha praia é outra. E a gente fica aí apegado. O fato de não querer não significa que não vai, né? Não vai ficar mais junto com a gente? Não dá. Não quer. Se eu falar isso pra ela, toda vez que ela dorme, ela gosta, ela dorme, né? Se encarna, se eu falar que ela morre, ela não vai dormir mais. Na realidade é uma separação temporária, mas é como se fosse morrer, porque a morte é isso. Na realidade, a separação temporária é a mesma coisa que a morte, só que com uma diferença, ela é temporária, e na morte é definitiva. Daquele corpo é definitiva, é a separação definitiva, só isso. Então, não sei por que a preocupação. Devemos ser responsáveis, mas preocupados. Ela operou no coração, era para você ficar, tipo, demorar para acordar, tudo também, ela queria voltar. Acho que ela pegou uma né? Ela acordou rapidinho. Na UTI já foi tudo rapidinho, já dando sinal que ele não saiu de lá. Mas, né, não quer saber não. É a experiência que cada um tem que viver, né? Cada um tem que viver a sua experiência. Lá no asilo a gente não vê velhinho que não tá sobrando mais nada, tá que é só o pó. E o bicho está agarrado à vida ali, está, né, vivendo agarrado ao corpo e, né? Isso não é bom desencarnar. Na realidade, é a experiência do espírito, ele está aprendendo. Tudo, viu, Orlando, tudo que a gente vivencia aqui nesse mundo é experiência para o espírito, é aprendizado. Sabe? Ele vai aprender com aquela situação e certamente quando viver uma situação semelhante como aquela, ele não vai mais agir daquela maneira. Já sempre vai aprender. Qual que é o início da resposta da 487? A pergunta é: qual espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? Assim, vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Não é? Não existe coisa melhor para o espírito egoísta e duro de coração que o sofrimento. Uma cama de hospital deixa o caboclo tão manso, mas tão manso. Fica mansinho, o cara chora, pede para os outros irem visitar, né? Ele bonzinho com todo mundo. Na verdade, ele parece que tá muito bonzinho, né? Oh, Na verdade, né? é claro, evidente. Né? Evidente. Então, mas ele não tá em casa.
Olha, eu vou contar uma passagem, eu não vou dizer o nome desses personagens, porque também não interessa. Mas contado pelo meu pai, que um sujeito, ele tinha muito dinheiro e tal, acabou perdendo tudo que tinha, acabou ficando pobre, e um parente o acolheu. Deu um quarto para ele, mobiliado e tal, para ele morar na casa, não precisava pagar nada, né? Para ele não ficar jogado na rua, porque ele literalmente perdeu tudo. Bom, isso na década de 40, todo mundo andava de paletó e gravata. Isso era o traje normal, do dia a dia, né? Então, contado por essa paleta do meu pai, é o seguinte: o sujeito chegava em casa, ia ao banheiro, abria o chuveiro, deixava o chuveiro lá bem quente, ia para o quarto para tirar a roupa. Aí ele começava a tirar a roupa. Levava lá seus 5, 10 minutos tirando a roupa do chuveiro, gastando energia elétrica. Depois ele ia tomar um banho. O banho era de meia hora, 40 minutos e tal. Está de favor na cara. Está de favor. Quer dizer, você percebe por aí que o sujeito merecia morar na rua. Para ele seria a melhor lição do mundo morar na rua, não ser acolhido. Entende? Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, é natural a gente, por uma questão de empatia, né? É natural que a gente fique condoído com a dor do outro. Mas não existe injustiça. A injustiça é uma coisa que não existe. Existe por parte do homem, nunca por parte de Deus, né? Vamos lá. Explicação de Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se de nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo. Aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem, no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Você viu, Orlando, quando você perguntou da influência? Né? Uns vão lá, influenciam, inspiram a coragem. Outros vêm e insuflam o desespero. Aí fica, quem está no meio do bate-bola é o sujeito, ele que vai decidir. Ou você confia no Criador, ou você se desespera. O problema é seu. Quem vai responder por isso é você, né? 488A. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Resposta: muito sensíveis, mas esquecem aqueles que os esquecem. 488? Pulei, desculpa. Nossos parentes, nossos amigos que nos precederam na outra vida, têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Resposta: sem dúvida. E frequentemente vos protegem com o espírito, de acordo com o seu poder. Quando eles falam espírito, quando Kardec pergunta espíritos que nos são estranhos, ele fala realmente a pergunta, os espíritos respondem como se o espírito realmente fosse estranho, né? Quando a gente pode imaginar o seguinte: e aqueles que nós amamos, que nós consideramos estranhos do ponto de vista dessa encarnação, mas que nós amamos como espírito? Aí seria uma outra resposta completamente diferente, né? O espírito é estranho a nós, ele não tem amizade, não tem conhecimento, ele nos trata como estranho, como nós trataríamos ele, de uma maneira, né? Então, espírito estranho é aquele que não nos conhece, aquele que nós não temos relação, aquele que nós não temos nenhum tipo de relação com ele, né? Mas os espíritos que nós achamos que são estranhos,
mas que nós conhecemos de outras encarnações, que foram nossos parentes, amigos, espíritos guias e tal, espíritos simpáticos, esses sim, eles se importam conosco, mesmo que ainda nós suponhamos que sejam estranhos, ou que nós não tenhamos a consciência de que são nossos amigos e irmãos, nossos amados também. Né? Aí a pergunta seguinte, nós já lemos a pergunta e a resposta, então fiquem sabendo que vocês tiverem parentes, amigos e irmãos desencarnados, vocês amem muito, dediquem a eles toda a vossa afeição, e afeição a gente pode dedicar pelo pensamento. Toda a atenção, a afeição pelo pensamento, que eles vão receber sim e vão ficar agradecidos. Essa amizade que os pais com encarnados, os pais também com encarnados? Ela pode atravessar, atingir o outro lado da vida, sem dúvida, né? Quando a afeição é sincera. Porque aqui nesse mundo, a maior parte das relações que você acaba constituindo, das amizades que você acaba fazendo aqui nesse mundo, raramente não são por interesse. Raramente, a grande maioria, estou falando. Mas existem aquelas afeições verdadeiras, que não são nem de laços de parentesco, nem de interesse material, nem de nada disso. E acabam realmente transcendendo, acabam se perpetuando ao longo das encarnações. Esses são aqueles que nós consideramos estranhos à família e que nós amamos muitas vezes mais do que os familiares. Que nós muitas vezes não sabemos definir, mas que o Espiritismo explica com qualidade, explica com racionalidade. Essa amizade, esse amor, ele vem exatamente desse fato, né? De nós termos uma amizade sincera com a pessoa, desprovida de qualquer interesse, de qualquer tipo de interesse, né? E que realmente ela é mesmo fruto do sentimento de um pelo outro, independente de qualquer coisa. E é tão gostoso ter amizade assim, né? Não sei quem foi, Vitor Hugo, acho que foi, no leito de morte, falou assim: eu gostaria de ter uma mão de amigos. Gostaria de poder contar uma mão de amigos, 5 verdadeiros amigos. Não é fácil. Verdadeiros não é fácil. A gente nem tem afinidade, mas tem aquela amizade boa e não tem aquela pessoa totalmente ao contrário de você, mas tem aquela amizade com a pessoa que gosta dela. É verdade, é a verdadeira afeição mesmo, né? É verdadeira. Isso é muito gostoso. Eu acho que a amizade, quando é sincera, ela é boa, sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo fala dos seus defeitos. E é muito bom alguém que aponte os seus defeitos, sabe? É muito produtivo isso. Quando a gente está interessado em progredir, é muito bom que alguém venha e aponte os defeitos, sabe? É para você ficar sempre alerta, né? Porque a gente começa a se achar a última Coca-Cola gelada no deserto, então... E aí vem a vida e pum, dá uma rasteira, o cara fala: opa, não é bem por aí, não sou a última Coca-Cola, nem a penúltima. Se alguém avisar isso, é bom. É bom, é bom. Por isso que os verdadeiros amigos são bons, né? São aqueles que falam: olha, você está errado, você está fazendo errado, procura outro caminho, né? E não se importa com a reação, porque ele sabe que a reação pode ser negativa ou explosiva na hora, mas no futuro próximo aquilo volta à normalidade, porque o que existe é afeição. E quando o verdadeiro amigo fala, ele não está pensando em tirar lucro, proveito qualquer, ele fala porque quer ver o outro bem, né? Item 6. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é, viu? São coisas aqui muito distintas, tá? Anjos da guarda são os nossos espíritos guias, são aqueles que têm a responsabilidade sobre a nossa encarnação. Os espíritos protetores não necessariamente são os nossos espíritos guias ou anjos da guarda. Os familiares são aqueles nossos familiares que desencarnaram e que continuam nos protegendo, nos auxiliando, nos ajudando na medida da sua evolução. E os simpáticos são aqueles bons ou ruins que se aproximam de nós pelo caráter da nossa personalidade, pela pessoa que nós somos. Então, aqui nós estamos tratando aqui de 4 tipos de espíritos diferentes que podem estar próximos a nós.
Para mim, o anjo da guarda é o mesmo protetor, né? Não, não é um espírito protetor, não. O anjo da guarda, ele é um espírito guia, né? Os espíritos protetores, ele pode ser considerado o nosso espírito guia, pode ser um outro espírito, porque às vezes tem um encarnado, por exemplo, vamos imaginar um espírito missionário. Ele não tem só um espírito guia. Ele vai ser sempre um de plantão, porque o nosso espírito guia, às vezes ele está próximo, estou falando no caso de distância, né? Ele pode estar próximo ou não de nós, né? Ele pode estar acompanhando a nossa vida, mesmo à distância, porque a gente sabe da ambiguidade, né, da capacidade do espírito superior estar em vários lugares ao mesmo tempo, pela capacidade que eles têm de projetar no seu pensamento, né? Mas o espírito protetor, normalmente, é aquele que fica mais próximo da pessoa, aquele que fica mais a miúde próximo da pessoa. E não é necessariamente o nosso espírito guia, né? Vamos lá, 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger. E quando Kardec fala em proteção, não é que o espírito vai fazer por você aquilo que é de sua responsabilidade, viu? Proteção aqui está no sentido de estímulo, de inspirar bons pensamentos, de ajudar no progresso do espírito, mas não fazer por ele aquilo que é de sua responsabilidade, não. Muita gente entende proteção como se o espírito fosse levar a gente no colo como criança pequena, não é assim que eles fazem, não. Ao contrário, eles deixam cair mesmo. Cai, bate a poupança no chão, se machuca, se rala um pouco, que é para você aprender. Resposta: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda, nome usado pela Igreja Católica, não é? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Atentem para essa afirmação final da frase, da resposta. De uma ordem elevada. Não existe espírito protetor, espírito guia, que não seja de uma ordem elevada. Tem muita gente que contesta isso sem conhecer a doutrina dos espíritos, fala que espírito protetor pode não ser de uma ordem elevada. Isso não é verdadeiro. O nosso espírito guia é sempre um espírito superior. Sempre. Por quê? Porque ele tem que prever aquilo que pode acontecer numa situação para poder inspirar uma ideia ou não. Se ele não fosse o espírito de uma ordem superior, como é que ele poderia... Evidente, não é? Ele tem que... É como o pai em relação ao filho, né? Um adolescente, por exemplo. Ele sabe se ele continuar naquele ritmo, fazendo aquelas coisas, ele vai se dar mal. Então o pai, com a sua experiência, ou a mãe com a sua experiência, vai falar: não, filho, não é assim, assado e tal, e tenta ajudá-lo, auxiliá-lo nesse sentido. O espírito guia é a mesma coisa, só que numa escala, né, guardando as devidas proporções, é numa escala muito superior, não é? Trata-se da evolução do espírito sobre o qual ele tem a responsabilidade. Então não é errado falando de guarda? Não, claro que não. Claro que não. Só que o anjo da guarda da Igreja Católica é o nome usado pela Igreja Católica. Como eu sou espírita, eu prefiro usar espírito guia. Eu, particularmente. Meu modo de me expressar seria esse, eu acho mais adequado para nós que estudamos doutrina espírita. Embora muitas vezes aí no bate-papo de sexta-feira eu repito várias vezes espírito anjo da guarda, que é para o bom entendimento da questão, né? O anjo é um ser criado para o bem, única e exclusivamente para o bem. E os demônios são única e exclusivamente criados para o mal. Por isso que eu não gosto de usar a palavra anjo da guarda. Eu prefiro espírito guia, né, que dá uma noção mais completa. Desde que você conheça, é claro, desde que você conheça a explicação espírita do fato, né? 491. Qual a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida.
É pouco, não. Esses nossos irmãos, queridos irmãos, bondosos irmãos, nos acompanham ao longo da nossa encarnação, todinha, viu? Inspirando, orientando, estimulando para o bem, inspirando boas ideias, né? Vem procurar cada detalhe da nossa vida nos auxiliar, especialmente naquela primeira fase da vida que a gente está mais suscetível de sermos influenciados, né? Eles estão presentes, né? Procurando ajudar na nossa educação e tudo mais. Então, eles são os nossos grandes amigos, aliados, né? Aqui na 492, ele vai ampliar essa resposta. O espírito protetor, né, pergunta, é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta, desde o nascimento até a morte. E, frequentemente, o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Olha o que é a nossa vida na Terra, gente. Olha como o nosso espírito guia as considera. Fases bem curtas da vida de um espírito. A gente dá tanta importância para a vida, né? Tanta importância, a gente faz tanta balbúrdia por causa da vida, e são apenas fases, né? Fases curtas, né? Da nossa existência como espírito. A gente desencarna e continua com a gente. Com certeza. Sabe por quê? Na realidade, ele está investindo na gente porque os dividendos é dele. A lei é de evolução. Eu não estou falando que ele é um egoísta interessado. Eu estou dizendo o seguinte, quanto mais você tiver sucesso, maior é o sucesso dele também, porque ele está se apressando para chegar a espírito puro. Entendeu? O seu sucesso é o sucesso dele. Você não vai atrapalhar porque você não tem ascendência moral sobre ele. Nem eu vou atrapalhar, nem ninguém consegue atrapalhar. É a mesma coisa que dizer que Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Que é uma conversa fiada. Na realidade, ele vai se sentir envergonhado. Entendeu? Como um pai se sentiria envergonhado de ver um filho preso. Já imaginou você ver um filho indo para a cadeia, entrando numa delegacia, sendo algemado? Já imaginou uma cena como essa? Para mim é impensável uma coisa como essa. Né? A mesma coisa se sentiria o espírito guia em qualquer um de nós, se nós houvesse sucesso na nossa encarnação. Se sentiria envergonhado, né? Mas o espírito guia é o mesmo em todas as encarnações? Não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. Mas pode ser. Ele pode nos acompanhar por diversas encarnações. Porque o que a gente chama de encarnação, na realidade, nada mais é que um período curto da vida do espírito, muito curto. Ele diz assim, um século da vossa existência é apenas um relâmpago na eternidade. A afirmação dos espíritos, está no livro dos espíritos. Quer dizer, quanto tempo demora um relâmpago? A luz, ela caminha a 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente ouve o relâmpago, quando a gente ouve o barulho do trovão, o relâmpago já foi há muito tempo. Porque o som, ele caminha muito mais lentamente, se eu não me engano, é 6 mil quilômetros, uma coisa assim, é bem mais lento que a luz. A luz é 300 mil quilômetros por segundo, né? Tanto que você conta, acho que é a 10ª parte, é 30 mil quilômetros por segundo o som. Porque você contando até 10, você sabe a que distância está o raio do lugar que você está. Se você conta 1001, 1002, 1003, 1000, quando você vê a luz cortar o céu, se você contar por segundo, você sabe a que distância está o raio do lugar que você está. Quem aprende isso é escoteiro, porque normalmente o escoteiro está em campo aberto. Em campo aberto ele pode sofrer a ação de um raio. Ele, sabendo a que distância está o raio, ele vai, de que direção ele está, ele foge no sentido contrário, de preferência através do rio, porque é divisor de água, né? O raio vai até o rio, do rio não passa. Mas olha a diferença, quer dizer, você imaginar que para a eternidade
a nossa vida é menos do que um segundo, o que é a nossa existência? Nada. Nada, absolutamente nada. É muito pouca coisa. Por isso que nós somos espíritos de milhares de encarnações. Milhões de encarnações. Não existe limite para as encarnações, e o número de encarnações que nós temos que viver para aprender o que nós já aprendemos até hoje tem que ser muito grande, senão você não aprende, não tem como, a vida é muito fugaz, muito passageira. Nós temos que aprender a perder os nossos medos, a perder os nossos vícios, as nossas contradições, né? Sermos mais responsáveis, mais prudentes, temos muito mais confiança no Criador. E isso você só vai aprender dando com a cara na parede, dando um ponta de faca, não tem outro jeito. Né? A experiência da vida que traz o traquejo com a vida que traz esse tipo de aprendizado. Sim, para todo mundo. Não vale para todo mundo, não vale só para um, não. Vamos lá. (492). Ah, não, já lembro, né? 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Olha que Kardec pergunta de missão. Né? É uma missão mesmo, não é apenas uma tarefinha, um trabalhinho, não. É uma missão. Tem o caráter de missão. Resposta: o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa. Ele falou obrigado. É um compromisso que ele tem com o espírito que ele está auxiliando, que ele pegou para proteger. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Né? Dá para entender, porque, imagina, né? Tem gente de todos os gêneros do mundo, quer dizer, tutelar um espírito atravessado e faz todas as coisas erradas, anda por descaminhos da vida. Não deve ser fácil para o espírito guia, né? Ah, mas aqui na pergunta, o que é o anjo da guarda com o espírito protetor? Não entendi, filha. Na pergunta, ele dá a entender que o protetor é o anjo da guarda. Pergunta outra vez que eu não entendi, desculpa. Ó, na pergunta 490, ele foi lá. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada. Agora a pergunta que você lê: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Não dá para substituir espírito protetor por anjo da guarda? Pode, perfeitamente. Então são iguais. Não são iguais, porque se você ler com o pensamento de um católico, não é igual. Não. Se você ler com o pensamento do espírita e saber que não existe anjo com o valor atribuído a essa palavra, aí tudo bem. Você pode falar perfeitamente anjo da guarda, sabendo que a palavra anjo não tem o valor atribuído pela Igreja Católica. Não existe ninguém criado único e exclusivamente para o bem. Se você ler dessa maneira, você pode falar anjo da guarda sem problema nenhum. Eu prefiro espírito guia, por quê? Porque o espírito guia, a palavra espírito guia, ela é mais espirítica, vamos dizer assim, né? Dá uma ideia mais espírita da afirmação. O termo é muito mais espirítico do que o anjo da guarda, que é um termo católico, uma palavra católica, que dá uma ideia diferente daquela que o espírita dá, daquela que o espírita tem, daquilo que o espírita ensina. Só por isso. Eu perguntei por causa do título do capítulo. Não, é verdade. É isso mesmo, tá certo. É que Kardec, você não se esqueça que Kardec era católico. A França era católica. A igreja dominava a França. Kardec morre em 69. 1869, 30 de maio, 29 de maio, uma coisa assim. Em 1870, na França, a igreja declara a infalibilidade do Papa. Você imagina o poder da Igreja Católica lá na Europa, e especialmente na França. Então, Kardec fazia as perguntas como católico. Né? Como ele perguntou de anjo da guarda, os espíritos não podem responder de outra maneira, tem que responder conforme o pensamento de cada um. Não é? Nós é que temos que entender, procurar entender o pensamento dos espíritos. Não basta ser espírita, você tem que procurar pensar como os espíritos. Daí você vai extrair o conhecimento, você vai extrair o verdadeiro conhecimento. Não é uma questão só de interpretação também. É uma questão de entender o pensamento dos espíritos. Pode ver que muito pouco, quase nada, eles usam o anjo da guarda. Espírito protetor, espírito guia.
Só que uma vida. Né? Não é isso? Por quê? Porque eles querem dar a ideia, eles vão desenvolver essa ideia depois. Lá no livro Céu e Inferno, ou A Justiça de Deus conforme o Espiritismo, eles vão explicar rigorosamente a ideia de anjo, dos anjos decaídos, do demônio, Lúcifer e tal. Entendeu? Eles vão explicar rigorosamente a diferença entre essas afirmações e a maneira espírita de se pensar, a explicação dos espíritos superiores. Isso, então, é uma coisa importante, é uma coisa a se deixar de lado, é uma coisa importante, sim. Nós temos que entender como uma coisa importante. Para entender melhor esse livro, então é bom entender todos eles. Como? Para entender melhor isso aqui, é bom entender os outros, para entender melhor os outros livros também. Porque já temos, Sim. Por isso que toda a literatura, mesmo antes desse, o que é o Espiritismo, é importante, exatamente porque algumas ideias que não são desenvolvidas no livro dos Espíritos, é desenvolvida lá, na forma de diálogo, e perguntas e respostas. E também depois, nos outros livros, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, ele vai desenvolver melhor essas ideias. Todos eles retirados do livro dos Espíritos. Entendeu? Foi necessário escrever outros livros para desenvolver melhor essas ideias. Então, quando você estuda toda a obra, você volta a estudar o livro dos Espíritos, já volta com uma outra cabeça, uma outra visão. Aí, pode parecer tacanho, né? O cara quer insistir na questão do espírito superior, espírito guia. Mas não é. É que a ideia de anjo da guarda, ela se dilui, ela se dissolve, ela desaparece estudando a obra toda. Ela simplesmente desaparece, porque a palavra anjo, a afirmação de um ser tido como anjo, é totalmente falsa. Totalmente falsa. Ninguém é criado para o bem ou para o mal. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Ponto. Né? Você se faz bom, você se faz anjo ou demônio. Depende do que você faz. Aí sim, quando você entende a ideia, você chamar o espírito de anjo ou de demônio, é válido. Mas com a ideia... Na verdade, são só espíritos. São espíritos que são esclarecidos ou não, que sabem ou não, né? Que são imperfeitos ou perfeitos. Essa é a diferença. Né? Mas sempre, a imperfeição é sempre um estado temporário. Com essa ideia que nós devemos chamar alguém de anjo ou de demônio. O sujeito é um demônio, é demônio mesmo. Temporariamente ele é ignorante, age mal, etc. Mas sempre temporariamente. Pai, isso não ficar na minha cabeça. Às vezes, quando a gente lê o Evangelho, parece que se tivesse lido o Evangelho antes de estudar o livro dos Espíritos, ficaria mais claro a impressão minha. Não, é só impressão. O Evangelho, ela desenvolve uma parte do livro dos Espíritos. Ela desenvolve, ela acaba desenvolvendo ideias que constam do livro dos Espíritos, só que de maneira sucinta, resumida. Aí ele vai lá e desenvolve. E todo o resto, todos os outros livros que compõem os 5 livros da obra de Kardec tem esse objetivo. Né? O objetivo é desenvolver a ideia. Quando você lê o Céu e o Inferno, aí você entende perfeitamente que anjo e demônio não existe. Céu e inferno não existe. São criações humanas para definir uma situação que se entendia daquela maneira, né? Porque não havia tanto esclarecimento ou por tendenciosidade daqueles que escreveram daquela maneira. Entendeu? Mas, efetivamente, definitivamente, aquilo é apenas suposição, hipótese, que muitas vezes foram retiradas de outras filosofias, da filosofia pagã e de outras filosofias, embutida naquilo que se chama de cristianismo, que na realidade não é cristianismo. Tá? O catolicismo não é cristianismo. O catolicismo é uma adaptação do cristianismo com objetivos políticos e financeiros, materiais. A realidade do catolicismo é essa. Eles fizeram uma adaptação, eles tinham objetivos políticos e financeiros, sociais, né? E fizeram uma adaptação. Como o bom político faz hoje. Ele dá com uma mão e tira com as duas. Esse foi o propósito do cristianismo. E virou o que virou. Né?
Quem assiste Game of Thrones aqui? Então, o Game of Thrones retrata, né, o que era a briga pelo poder naquela época, né? Certo. 31 de maio. Ela sabe melhor as datas do que eu, não gravo muito, mas eu sei que era final de maio. Sabia que era no final de maio, né? Então, vocês imaginam, se vocês lerem como é que é o nome daquele livro do Maurice Lachatre, Os Crimes dos Papas. Se vocês lerem aquele livro, vocês vão ver que o papado é uma coisa comprada por dinheiro. O bispado também, os cardeais compravam o cargo por dinheiro. Não tem nada de virtude nesse troço. Virtude é a coisa que sempre foi muito esquecida. Né? Hã? Os 4 pilares da Terra. Mostra bem isso aí, exatamente. Né? Quer dizer, a Igreja Católica é o maior latifundiário do mundo, é uma instituição, uma das mais ricas que existe no mundo, não é à toa. O propósito era esse. O propósito era esse. Quer dizer, a Roma acabou, mas em termos não acabou. Porque, na realidade, os tentáculos de Roma se estendem pelo mundo inteiro, através da religião. Né? Onde tem uma igreja católica, tem a dominação do catolicismo. Eles inauguram obras, eles interferem na política, eles interferem na sociedade. Na realidade, é o tentáculo político, econômico, né? Manipulando as pessoas, manipulando o poder. O negócio deles é sempre pelo poder. Existe muito padre sério, existe gente que trabalha com seriedade. Os católicos são gente séria, né? Praticam o catolicismo seriamente, né? São movidos por boas intenções e tal. Mas a instituição, a história da instituição é perniciosa, mas mais Olha, eu acho que eu conheci um que isso na década de 50, final da década de 50, início da década de 60. Na igreja, ele usava batina, era padre, lá você casava se tinha dinheiro e se não tinha, lá você batizava o seu filho se tinha dinheiro e se não tinha. Na maioria das igrejas não era assim. Você tinha que pagar para casar, pagar para batizar, enfim, pagar uma missa de 7º dia e tudo mais. O padre Júlio, não. O padre Júlio, você ia lá, não tem dinheiro, tudo bem. Vai ter um casamento que vai ser pago, depois desse casamento eu faço seu, você já aproveita os enfeites do casamento anterior e você casa. Ele era um cara assim. E ele, muitas vezes, eu era moleque, criança, de 5, 6 anos de idade, eu vi o padre Júlio de calça convencional, como qualquer homem, de camisa, de manga, né? Encostado comigo no balcão, tomando pinga com meu pai, rabo de galo. Ele fala, lá na igreja eu sou padre, aqui eu sou homem. Quer dizer, por que essa rebeldia? E ele nunca foi tirado da igreja dele, viu? Ele morreu na igreja. Certamente os bispos e tal não estavam muito contentes com esse comportamento, porque naquela época a coisa era muito mais rigorosa, era muito mais fechada do que hoje, né? Mas por que esse aqui de Bauru foi expulso da igreja? Eu esqueço o nome dele agora. É um que tem aqui em Bauru, que está sempre na mídia e tal, foi expulso da igreja. É polêmico, o sujeito é polêmico, né? A igreja não aceita, né? Acho que é uma coisa assim, Frei Beto, acho que é isso mesmo, é uma coisa assim, né? Consertou, não é março, maio. Eu falei, mano? Eu falei maio. Não, mas ela disse que era em março. Ah, tá, é 31 de maio, eu falei maio. Vamos anotar aqui a questão 493A, né? É isso? Vamos anotar aqui a 493A para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 8/6/2015. Para nós retomarmos na próxima segunda-feira. A verdade é que o buraco é mais embaixo, viu, gente?
Kardec sofreu uma perseguição implacável da Igreja Católica no tempo dele. A perseguição foi feroz, por parte de bispos, de padres e tal, porque, para eles, o Espiritismo não é uma coisa boa. O esclarecimento que o Espiritismo traz, a claridade que ele traz a respeito das coisas, fede a bolor aquilo ali. Né? Puro materialismo, lamentavelmente. Infelizmente, né? Porque poderiam ter feito tanto bem pela humanidade, né? Infelizmente, deixaram a oportunidade passar. Mas vamos lá, alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Pedimos humildemente, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E auxilia-nos, Senhor, a orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.